24 de fevereiro de 2022. Essa data ecoará nos livros de história como um ponto de inflexão geopolítico, um momento em que o contínuo do mundo pós-Guerra Fria se partiu definitivamente. O rugido dos tanques e o estrondo dos mísseis que invadiram a Ucrânia não foram apenas um ataque a um país soberano. Foram um golpe direto contra a arquitetura de segurança internacional, construída ao longo de décadas. Mais do que uma guerra regional, o conflito revelou-se um sismo de proporções globais, cujas ondas de choque reconfiguram radicalmente os conceitos de soberania, segurança, aliança e neutralidade para todas as nações do planeta. A soberania nacional, esse princípio sacrossanto da Carta das Nações Unidas, que garante a integridade territorial e a independência política de um Estado, está sob cerco. A guerra na Ucrânia tornou-se o palco principal desta batalha. Um caso de teste brutal que questiona: num mundo onde grandes potências possuem arsenais capazes de aniquilar civilizações e ferramentas de subversão digital, o que significa verdadeiramente ser soberano? Este texto analisa como o conflito, ao desafiar a ordem baseada em regras, forçou cada país a um reexame profundo e urgente das suas próprias fundações nacionais, das suas alianças e do seu lugar num mundo cada vez mais polarizado. A invasão russa da Ucrânia é a expressão mais crua e violenta da violação da soberania. O pretexto do Kremlin, a desnazificação e a necessidade de proteger russófonos, foi uma justificativa clássica para uma guerra de agressão, um conceito que se julgava enterrado no século XX. A Ucrânia, um Estado-membro das Nações Unidas com fronteiras internacionalmente reconhecidas, incluindo as da Crimeia em 2014, amplamente não reconhecidas após a anexação, viu o seu direito fundamental à existência e à autodeterminação ser negado por uma potência nuclear que se autoproclama como uma potência civilizacional, com direito a uma esfera de influência. A soberania ucraniana foi atacada em múltiplas frentes, física e militar. A destruição de cidades como Mariupol, Bakhmut e Avdiivka, e a anexação forçada de territórios, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, através de referendos fraudulentos realizados sob a ponta de um fuzil, são uma negação total do controle do Estado sobre o seu território, a base mais fundamental da soberania. Política. A tentativa de assassinato do presidente Volodymyr Zelensky no início da guerra tinha como objetivo decapitar a liderança política do país e instalar um governo fantoche em Kiev, eliminando a soberania política e subordinando-a completamente aos desígnios de Moscovo, cultural e identitária. A Rússia promoveu uma campanha sistemática de russofização forçada nos territórios ocupados, impondo o currículo escolar russo, substituindo meios de comunicação e reprimindo a língua e a cultura ucranianas. É um ataque à soberania cultural de uma nação, uma tentativa de apagar a sua identidade única. Econômica. O bloqueio dos portos ucranianos no Mar Negro, impedindo as exportações vitais de cereais, foi um ataque à soberania econômica, privando o país da sua capacidade de se sustentar e de interagir com a economia global. A resistência feroz da Ucrânia, no entanto, transformou-a no epítome da soberania em ação. A coragem do seu povo e das suas forças armadas, combinada com um apoio diplomático e militar maciço do Ocidente, tornou-a não numa vítima passiva, mas num ator que luta ativamente para reafirmar e reclamar a sua soberania. O seu sucesso ou fracasso nesta empreitada é observado com atenção máxima por todos os países, pois ditará o preço da agressão no futuro e os limites da soberania na era moderna. Perante a violação flagrante do direito internacional, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, reagiu de uma forma que muitos consideravam impensável, com unidade, decisão e velocidade surpreendentes.
A resposta foi uma reafirmação da soberania através da ação coletiva. A NATO, que alguns haviam declarado brain dead, com morte cerebral, poucos anos antes, encontrou um novo propósito existencial. A aliança não interveio militarmente de forma direta, um limite cuidadosamente traçado para evitar uma escalada nuclear, mas ativou todo o seu poder político, econômico e militar indireto. A soberania dos seus membros, particularmente os do flanco leste, como a Polônia, Romênia e os países bálticos, sentiu-se diretamente ameaçada pela agressão russa. A resposta foi fortalecer a própria aliança, um aumento maciço de tropas e equipamentos na região, a promessa de integração da Finlândia e da Suécia, que romperam com décadas de neutralidade por percepção de ameaça direta à sua soberania, e uma reafirmação clara do artigo 5, o princípio de defesa coletiva. A União Europeia, por sua vez, deu passos históricos. Aprovou pacotes de sanções econômicas de uma severidade e alcance sem precedentes contra a Rússia, afetando setores-chave como finanças, energia e tecnologia. Aprovou a utilização de fundos europeus para financiar o envio de armas para a Ucrânia, algo revolucionário para um bloco que se define pela paz. Concedeu à Ucrânia o estatuto de candidato à UE, um gesto profundamente político, que oferece uma âncora de soberania e pertença futura ao país em guerra. Esta resposta coletiva ocidental demonstrou uma nova faceta da soberania. Num mundo interconectado, a soberania de um país pode ser amplificada e protegida através de alianças robustas. A decisão soberana de um país de se aliar a outros, delegando parte da sua autonomia decisória em troca de segurança coletiva, tornou-se uma ferramenta vital de autopreservação. A guerra mostrou que, para muitos, a soberania não é sinônimo de solidão. É sim a capacidade de escolher parceiros e construir redes de segurança mútua. Enquanto o Ocidente se unia, uma grande parte do mundo, frequentemente agrupada sob o termo Global South, Global Sul ou o resto, encarava a guerra com uma mistura de alarme, ceticismo e relutância. Para países da América Latina, África, Sudeste Asiático e Médio Oriente, a narrativa de uma luta existencial entre democracia e autoritarismo soou, em muitos casos, como um reflexo de uma rivalidade geopolítica alheia às suas prioridades. A sua soberania é desafiada de forma diferente, pela pressão para escolher um lado. Tanto o Ocidente quanto a Rússia, e por extensão a China, têm exercido pressão diplomática e econômica sobre estes países para que se alinhem com as suas posições. Muitas nações, no entanto, guardam na memória histórica a amargura do colonialismo e da exploração por potências ocidentais. Veem a hipocrisia num Ocidente que invadiu o Iraque em 2003, sob falsos pretextos, e que, para eles, só agora parece descobrir a sacralidade das fronteiras internacionais. A sua resposta tem sido, em grande medida, uma reafirmação de uma soberania de neutralidade ou não alinhamento. Países como a Índia, o Brasil, inicialmente sob Bolsonaro, a África do Sul e a Indonésia, recusaram-se a aderir às sanções ocidentais e mantiveram ou até aumentaram as suas relações econômicas com a Rússia. As suas prioridades soberanas são internas: segurança alimentar, preços da energia, desenvolvimento econômico. A guerra na Ucrânia, ao desromper as cadeias de abastecimento globais de trigo, fertilizantes e combustíveis, tornou-se uma ameaça direta ao seu bem-estar econômico e à estabilidade social. Para estes países, a verdadeira soberania significa a capacidade de manter relações com todos os blocos, priorizar as necessidades econômicas nacionais e evitar ser arrastado para um conflito que consideram alheio. A sua relutância em condenar a Rússia não é necessariamente um endosso à sua agressão, mas sim uma declaração de independência estratégica.
Eles exigem o direito de definir as suas próprias prioridades de segurança e diplomacia, recusando-se a serem peões num novo grande jogo entre grandes potências. A energia sempre foi um instrumento de poder, mas a guerra na Ucrânia elevou-a ao estatuto de arma geopolítica central, forçando uma reavaliação global da soberania energética. A Rússia, durante anos, construiu uma dependência estratégica da Europa em relação ao seu gás natural, particularmente através de gasodutos como o Nord Stream. A energia era um instrumento de influência e rendimento. Com a guerra, a UE decidiu cortar esta dependência, embarcando numa transição energética acelerada e diversificando fontes. Esta foi uma decisão soberana dolorosa, mas crucial para retirar a alavanca econômica de Moscovo. O impacto foi global. A súbita retirada do gás russo do mercado fez disparar os preços e desencadeou uma corrida global por gás natural liquefeito, GNL. Os Estados Unidos, o Catar e a Austrália tornaram-se fornecedores-chave para a Europa. Esta dinâmica criou um efeito dominó. Países pobres do Paquistão ao Bangladesh não puderam competir com os preços altos e enfrentaram graves crises. A soberania energética, a capacidade de um país garantir o fornecimento de energia a preços acessíveis para a sua população e indústria, tornou-se uma questão de segurança nacional primordial. A guerra acelerou investimentos massivos em energias renováveis, visto como um caminho para a verdadeira independência energética. Simultaneamente, forçou alguns países europeus a reavaliar temporariamente a energia nuclear e até a queima de carvão, mostrando os dilemas entre segurança energética e objetivos ambientais. Fora da Europa, países produtores de energia como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos viram a sua influência geopolítica aumentar, ganhando nova margem de manobra para perseguir os seus interesses soberanos, por vezes em desalinhamento com os seus tradicionais aliados ocidentais. Se a energia é uma arma, os alimentos são ainda mais fundamentais. A Ucrânia e a Rússia são dos maiores exportadores mundiais de trigo, milho, cevada e óleo de girassol, alimentando centenas de milhões de pessoas, particularmente no norte de África, Médio Oriente e partes da Ásia. O bloqueio russo aos portos ucranianos no Mar Negro, uma tentativa clara de estrangular a economia ucraniana, desencadeou uma crise alimentar global. Os preços dos cereais dispararam, ameaçando a estabilidade de países como o Egito, Líbano e Tunísia, onde o pão subsidiado é uma questão de sobrevivência política e social. A soberania alimentar, a capacidade de uma nação alimentar a sua população, foi posta em risco para dezenas de países que dependem das importações. A crise expôs a vulnerabilidade da globalização. Cadeias de abastecimento just-in-time e uma extrema especialização produtiva mostraram-se frágeis perante um choque geopolítico. Muitos países responderam com medidas protecionistas, impondo restrições à exportação de alimentos para garantir o abastecimento interno. Estas medidas, embora compreensíveis do ponto de vista da soberania nacional, agravaram ainda mais a crise global, mostrando o conflito entre o interesse nacional imediato e a cooperação internacional necessária para resolver problemas sistêmicos. A iniciativa de grãos do Mar Negro, mediada pela ONU e pela Turquia, foi um raro exemplo de cooperação bem-sucedida em meio à guerra, restabelecendo parcialmente as exportações ucranianas e aliviando a pressão sobre os preços. No entanto, a sua fragilidade e eventual colapso, seguido por rearranjos, demonstraram como a segurança alimentar global está refém da volatilidade geopolítica, forçando os países a repensarem as suas estratégias de autossuficiência e diversificação de fornecedores. A arma econômica tornou-se central no conflito. As sanções sem precedentes impostas ao Banco Central Russo, a grandes bancos e a oligarcas
representaram um experimento audacioso em geoeconomia. O objetivo era claro: usar o domínio do dólar e do sistema financeiro ocidental para debilitar a capacidade de guerra da Rússia, infligindo-lhe um custo econômico proibitivo. Este capítulo da guerra levantou questões profundas sobre soberania financeira. Até que ponto um país é verdadeiramente soberano se o seu sistema financeiro está integrado num sistema global dominado por um bloco que pode, com o clique de um botão, congelar as suas reservas internacionais e cortá-lo do sistema de pagamentos SWIFT? A Rússia foi forçada a uma rápida desdolarização, acelerando o comércio em rublos e outras moedas, como a chinesa Yuan e a indiana Rúpia. Outras potências, como a China, observaram o episódio com alarme, acelerando os seus próprios planos para criar sistemas financeiros alternativos ao controle ocidental, como o CIPS, para substituir parcialmente o SWIFT. Esta tendência aponta para uma fragmentação gradual do sistema financeiro global, uma balcanização financeira, em esferas de influência concorrentes. Para os países do Global South, esta fragmentação oferece tanto riscos como oportunidades. O risco é de um mundo tornando-se mais complexa e volátil, com múltiplos sistemas concorrentes. A oportunidade é a de uma possível maior autonomia, reduzindo a dependência do dólar e do sistema ocidental, e permitindo uma maior margem de manobra para negociar com diferentes blocos. A soberania econômica no século XXI pode cada vez mais significar a capacidade de navegar e operar em múltiplos sistemas econômicos paralelos, em vez de depender exclusivamente de um. A guerra na Ucrânia é a primeira grande guerra híbrida do século XXI, travada tão fervorosamente no domínio digital e informativo quanto no campo de batalha físico. A soberania da informação tornou-se um campo de batalha crítico. De ambos os lados, os estados empregaram ferramentas de cyber warfare para atacar infraestruturas críticas, desinformação para moldar a opinião pública doméstica e internacional, e plataformas de redes sociais para mobilizar apoio. A Ucrânia, com uma presença digital extremamente sofisticada, conseguiu projetar a sua narrativa de resistência heróica de forma brilhante, galvanizando o apoio ocidental e angariando fundos em criptomoedas. A Rússia, por seu lado, empregou a sua máquina estatal de propaganda para justificar a guerra junto da sua população e semear divisão no exterior. Esta batalha tem implicações profundas para a soberania de todos os países. Ela demonstra que as fronteiras nacionais são permeáveis a ataques cibernéticos e a campanhas de desinformação que podem destabilizar sociedades, interferir em eleições e minar a confiança nas instituições. Como pode um Estado ser soberano se não consegue proteger a sua infraestrutura elétrica, o seu sistema bancário ou a integridade do seu debate público de ataques externos? A resposta tem sido uma corrida para reforçar a soberania digital. A UE tem avançado com regulações como o Digital Services Act e o Digital Markets Act para recuperar o controle sobre o espaço digital. Países em todo o mundo investem em cyberdefense e procuram regular as Big Tech Companies, muitas vezes americanas, que controlam o fluxo global de informação. A guerra mostrou que o controle do ciberespaço e da narrativa é um componente indispensável da soberania nacional moderna. O resultado mais duradouro da guerra na Ucrânia pode ser a consolidação definitiva de um mundo multipolar e a acelerada reconfiguração do que significa soberania neste novo contexto. A ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos, que se seguiu à Guerra Fria, está claramente terminada. A Rússia, mesmo enfraquecida, e a China, fortalecida como contrapeso oriental, desafiam abertamente a hegemonia ocidental. Esta multipolaridade não significa um mundo mais equilibrado, mas sim um mundo mais instável e competitivo,
onde as regras são contestadas e a lei do mais forte ganha renovada preponderância. Isto está a levar a uma revalorização radical da soberania como capacidade de autodefesa. Os orçamentos de defesa estão a disparar por toda a Europa e na Ásia-Pacífico. Países como a Alemanha anunciaram viragens históricas na sua política de defesa. Nações que confiavam no guarda-chuva de segurança americano ou na dissuasão de alianças estão agora a investir massivamente nas suas próprias capacidades militares. A soberania, neste sentido, está a ser reconceptualizada como a capacidade de deter agressões por si próprio, ou pelo menos de resistir o tempo suficiente até que a ajuda aliada chegue. O mundo está a mover-se para um sistema de blocos mais definidos, democráticos versus autocráticos, ou Ocidente versus o resto. Mas também para uma landscape onde o não alinhamento se tornará mais difícil. A soberania no mundo multipolar significará fazer escolhas difíceis. Com quem aliar, de quem comprar armas, de quem aceitar investimentos, especialmente em infraestruturas críticas, e a quem vender recursos. Será uma soberania definida não apenas pela independência, mas pela natureza das interdependências que um país escolhe formar. A guerra na Ucrânia não criou, mas sim acelerou e exacerbou tendências geopolíticas pré-existentes. Ela funcionou como um revelador, expondo as fracturas da ordem internacional e forçando cada nação do planeta a um exame de consciência estratégico sobre o significado e os limites da sua própria soberania. O que emerge não é um retorno ao conceito westphaliano de soberania absoluta e inviolável dentro de fronteiras fixas. Esse ideal mostrou-se perigosamente ingênuo perante a realidade do poder moderno. Em vez disso, estamos a testemunhar o nascimento de um paradigma mais complexo e sombrio. 1. A soberania é contestada e relacional. A capacidade de um Estado exercer a sua soberania depende cada vez mais da sua capacidade de formar alianças fortes, de diversificar as suas dependências econômicas e de se defender em domínios não convencionais, como o digital e o informativo. 2. A soberania tem um preço. A Ucrânia mostrou que a soberania não é dada, é defendida, muitas vezes com sangue e ferro. Para outros, o preço da soberania é a difícil arte de navegar entre gigantes, balancedindo relações com todos os lados para evitar retaliação e assegurar o bem-estar econômico. 3. A fragmentação é a nova realidade. Estamos a caminhar para um mundo menos globalizado e mais fragmentado em esferas de influência concorrentes, financeiras, energéticas, digitais e de segurança. A soberania será a capacidade de prosperar dentro desta fragmentação. 4. A força é ainda um arbítrio final. Apesar de toda a retórica sobre uma ordem baseada em regras, a guerra relembrou ao mundo que a força militar e a vontade de a usar permanecem como o último árbitro das disputas internacionais. A posse de capacidades de dissuasão credíveis, convencionais ou nucleares, tornou-se, tragicamente, mais central para a garantia da soberania. O futuro da soberania nacional será moldado pelo desfecho da guerra na Ucrânia. Uma vitória ucraniana reforçaria a norma de que a agressão não compensa e fortaleceria os mecanismos de segurança coletiva. Uma vitória russa ou um congelamento do conflito que legitime conquistas territoriais pela força enviaria uma mensagem devastadora, que a soberania é negociável e que a era da impunidade para os fortes está de regresso. Neste momento crítico, a comunidade global enfrenta uma escolha. Pode permitir que o mundo regrida a uma jungle onde o mais forte dita as regras, ou pode trabalhar para reconstruir, com mais realismo e resiliência, um sistema que proteja a soberania não como um conceito abstrato,
mas como o direito fundamental de todas as nações, grandes e pequenas, de existirem e determinarem o seu próprio destino, livres de ameaça, coerção e agressão. A soberania da Ucrânia é, hoje, a linha da frente desta batalha pelo futuro de todos.